Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Beatrice, sou aluna de medicina aqui da Cristos do quinto semestre e também sou vice-presidente do Núcleo de Estudos em Clínica Médica. E durante esse semestre nós estamos com um projeto bem legal voltado para os alunos do S3, né? Abordando os temas que vão cair nas provas teóricas de vocês em formato de monitoria. Eu espero que seja uma maneira de ajudá-los, né? E também de enriquecer ainda mais tanto a abordagem clínica, quanto frisando os temas principais para a residência e o que há de mais relevante tanto para a prova quanto para a vida, né? Para a prática clínica mesmo. E aí vem a pergunta, por que falar de asma, né, gente? Bom, basicamente a asma é uma doença que atinge cerca de 20 milhões de brasileiros e apesar de todos os tratamentos terem evoluído ao longo dos anos, já existirem estudos, né, mais assertivos sobre qual é o melhor tratamento e o melhor manejo para asma, ainda assim, né, nós temos muitos óbitos, cerca de 2.000 óbitos por ano no país. E aí reflete a importância de nós, como futuros médicos, estudarmos esse tema, como também saber orientar da melhor maneira os nossos pacientes, né? Porque a asma é uma doença que envolve não só um bom manejo e direcionamento médico, como também a participação do paciente em casa, aderindo bem ao tratamento, né? E aí, se nada disso te convencer, eu gostaria de falar também que asma dentre todas as doenças que vocês vão estar vendo agora na pneumologia, né? A asma está sem dúvida entre um dos temas mais cobrados, certo? É a segunda doença respiratória crônica mais cobrada em provas de residência. Ela fica atrás somente de DPOC, tá? E é bem pouquinho, tá quase empatando com DPOC. E além disso, é quase impossível que você se forme, que você esteja lá num plantão da vida e não acabe atendendo pelo menos uma vez na vida um quadro de exacerbação de asma, né? E é muito importante a gente saber conduzir isso da melhor maneira possível. E então vamos começar. O que é asma, né? Afinal, gente, quando a gente faz essa pergunta, a gente tem que entender que a asma, ela tem algumas palavras-chave, né? A asma é uma doença crônica e heterogênea das vias aéreas, caracterizada pela hiperreatividade brônquica e inflamação, resultando em sintomas respiratórios variáveis que variam ao longo do tempo e em intensidade, juntamente com limitação variável do fluxo aéreo respiratório. Mas calma, foquem principalmente nessas palavras-chave que estão grifadas de vermelho, que ela é uma doença crônica, então é algo que vai ao longo do tempo se cronificando, né, essa inflamação. Ela é heterogênea porque ela não se manifesta da mesma maneira em todas as pessoas. Não é uma doença que eu posso dizer que é causada somente por um fator X em todas as pessoas. Não. A asma, gente, é uma doença multifatorial, podendo ser causada por diversos gatilhos e tendo várias vias de inflamação, que eu vou explicar mais à frente para vocês. Além disso, ela também é uma doença que se caracteriza muito pela hiperreatividade. Como assim a hiperreatividade, né? Algumas pessoas têm uma predisposição genética, né, a reagir mais do que pessoas normais na região dos brônquios, né? Então, ela vai ter uma cascata inflamatória muito mais intensa, muito mais potente e vai acabar contraindo, produzindo muito mais muco e, enfim, exacerbando muito mais do que uma pessoa normal devido a uma predisposição que ela tem. É bom lembrar também que a asma é uma doença que varia ao longo do tempo e em intensidade. Então, aquela pessoa, ela vai ter sintomas que vão e voltam, e eles vão e voltam de diferentes maneiras, né? Então, pode ser que no começo a pessoa, sei lá, tenha um quadro de exacerbação com tosse e apenas tosse, e
daqui a 1 mês, 2 meses, essa pessoa venha a desenvolver um quadro de sibilos e dor torácica, por exemplo. E também varia na intensidade desses sintomas, né? Não é algo concreto, por exemplo, todas as vezes em que eu tiver essa exacerbação vai ser do mesmo jeito. Não, ela varia, certo? E é uma doença majoritariamente que compromete o fluxo expiratório. Então essa pessoa ela vai ter uma dificuldade na hora de colocar esse ar para fora ao longo do tempo em que a doença for se cronificando, né? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a fisiopatologia, né? Eu vou tentar não me prender a tantos detalhes assim, mas tentar frisar o que há de mais importante e também o que o professor de vocês falou que era mais relevante a nível de prova, sem esquecer, é claro, da prática clínica, né? Então, como que começa a asma? De forma bem resumida, a asma ela vai ter um fator desencadeante. Fator desencadeante, leia-se como gatilho. Gatilho é a mesma coisa que um fator desencadeante. Basicamente pode ser poeira, pode ser ácaros, pode ser poluição, exercício, fumaça, pode ser um vírus. Basicamente, o meu epitélio, o epitélio lá do nosso brônquio, ele vai detectar que chegou esse patógeno, vamos supor que seja um ácaro. Esse epitélio vai detectar que esse ácaro chegou até ele e vai começar a acionar o sistema imunológico, que com certeza vocês devem lembrar, né, das aulas da Silvia, em que basicamente vai haver essa resposta imunológica. A resposta da asma clássica, da asma mais comum, é imunomediada por TH2, certo? Eu não sei se vocês lembram, mas a gente tem os linfócitos helper, né? Tanto o TH1 quanto também temos o TH2. O TH1 ele vai estar mais relacionado à ativação de neutrófilos, devido à presença de bactérias e tudo mais. Já a via TH2, ela vai estar mais relacionada justamente a essa ativação de mastócitos, eosinófilos, via mais alérgica, certo? Bom, a asma que a gente mais fala e que é a mais comum, ela vai ser uma resposta via TH2. E isso é muito importante que vocês lembrem, porque é isso que vai definir o tratamento mais lá na frente. Então, talvez vocês não devam se apegar tanto a mínimos detalhes, mas algumas palavras-chave seria interessante porque lá na frente tudo faz sentido e se encaixa, né? Então, basicamente, a asma que a gente mais fala, a asma clássica que a gente está mais acostumado a abordar, é justamente a asma que tem a resposta via TH2, né? Que é a asma clássica. Quando a via TH2 for ativada, irão ser liberadas citocinas. Quais são as principais citocinas que serão liberadas? IL-4, IL-5 e IL-13, certo? A IL-4 vai aumentar a produção de IgE e vai chamar os mastócitos. A interleucina 5 vai chamar os eosinófilos e os eosinófilos vão causar tanto inflamação quanto um dano epitelial naquele brônquio. E aí, também nós temos a interleucina 13, que vai aumentar a produção de muco e vai deixar o brônquio mais sensível. E é por isso que nós temos também a tosse, né? Aquele chiado no peito, né? Que é bem comum da gente escutar como uma manifestação clínica clássica da asma. Tosse, sibilo e dor torácica, né? É bem comum a gente ouvir isso. Certo? E aí, quando a gente tiver a ativação dessa via TH2 e todas essas interleucinas que vão ativar todos esses mediadores, mastócitos, eosinófilos, e tiver toda essa transformação, a gente vai ter uma inflamação crônica e, por fim, nós teremos a hiperresponsividade, porque, como eu disse, essa pessoa ela já tem uma predisposição a desenvolver uma resposta inflamatória muito maior do que uma pessoa normal. Uma pessoa normal produziria uma quantidade X de eosinófilos, por exemplo,
mas um asmático, ele produz uma quantidade, sei lá, 5x, 10x, e, portanto, ele responde muito mais a um estímulo bem menor, sabe? Basta que ele tenha um estímulo muito baixo para ele acabar respondendo de uma forma muito exacerbada. E é isso que a gente chama de hiperresponsividade. E quando a gente tiver essa inflamação crônica e essa hiperresponsividade, nós começaremos a ter broncoespasmos e estaremos tendo essa obstrução do fluxo aéreo. Por meio disso, a gente vai ter a contratura do músculo liso ali do brônquio e vamos estar formando edema, formando muco, devido à liberação dessas interleucinas, né, que liberaram tanto muco quanto causaram dano epitelial, certo? E esse broncoespasmo causado por toda essa resposta imunológica, ele é um padrão reversível ainda, certo? É algo que a gente consegue reverter com um broncodilatador, tá bom? No entanto, o que acontece com o paciente que não trata corretamente a asma, que não faz o uso adequado da medicação, né? Bom, gente, basicamente, a inflamação crônica, ela vai mudando a arquitetura do brônquio, certo? Ela vai moldando esse brônquio. A parede do brônquio vai ficando mais espessa, o músculo liso ele vai ficando mais grosso, sabe? Mais aumentado. Essa pessoa vai estar produzindo mais muco e vai ter bastante fibrose na região do epitélio desse brônquio. E isso vai tornar essa obstrução menos reversível e vai favorecer que esses sintomas tanto se agravem quanto permaneçam por mais tempo. A gente chama isso de remodelamento da via aérea. E eu trago isso, tento frisar bastante para vocês que o professor, digamos assim, colocou uma estrelinha nesse assunto, né, ao longo da aula, para vocês saberem diferenciar uma inflamação crônica de um remodelamento da via aérea. Até o momento em que a gente tem apenas a inflamação crônica, sim, ela é reversível. Mas a partir do momento em que a gente tem um remodelamento dessa via aérea, devido principalmente ao uso inadequado das medicações, né? Acaba que é potencialmente mais complicado em relação aos sintomas, quanto também é menos reversível. A gente não consegue reverter com tanta facilidade ao broncodilatador, né? E aqui, gente, coloquei até uma imagem para vocês diferenciarem. Na esquerda de vocês, nós temos um brônquio normal, aberto numa espessura normal de uma pessoa normal, que não tem asma. Na direita de vocês, seria como é o brônquio de uma pessoa asmática, né? Com remodelamento, no caso, ou durante uma crise. Vocês podem ver que as paredes ficam mais espessas, né? O lúmen fica diminuído. Então, a gente pode perceber tudo isso. E aí o professor também explicou sobre a importância de diferenciar o endótipo do fenótipo. Mas ele pediu, né, durante a aula, eu escutei a aula de vocês novamente, e ele pediu para que desse uma atenção especial ao fenótipo, né? Não se atentasse tanto ao endótipo, mas principalmente ao fenótipo. E eu vi que surgiram algumas dúvidas durante a aula, mas não tem muita dificuldade, eu vou tentar deixar de uma forma bem clara para vocês. Basicamente, o endótipo é o que acontece dentro do corpo, sabe? É como seu corpo vai reagir. É como se fosse a via imunológica que o seu corpo vai escolher para reagir àquele gatilho. Já o fenótipo é o que a gente vê, são os sinais e sintomas. Eles que direcionam a gente para uma clínica mais exata. Eu vou explicar melhor. O fenótipo, ele tem as características clínicas que você observa na doença. Então,
envolve os sintomas, a idade, os fatores desencadeantes. As principais que o professor cita, e ele disse, né, durante a aula que vocês deveriam saber, é a asma alérgica, a asma não alérgica, a asma de início na idade adulta, que também é chamada de asma de início tardio, e a asma com limitação persistente do fluxo aéreo, certo? Todos esses fenótipos, eles vão ajudar a gente a identificar um padrão clínico. Como assim? Um paciente chega pra gente num pronto atendimento ou chega pra gente na clínica e ele pergunta: doutor, por exemplo, eu tenho um histórico familiar de... Todos da minha família têm bastante alergias, eu sou um paciente que possui rinite e recentemente eu venho tendo uns chiados no peito ou eu venho tendo tido tosses persistentes, né? E aí cabe a gente a ligar um alerta de que isso é um padrão clínico clássico de um paciente que tem asma do fenótipo de asma alérgica, certo? Então, esses fenótipos ajudam a gente a se direcionar tanto a reconhecer o padrão, como também em relação ao tratamento, certo? Por exemplo, a asma alérgica, vocês sempre precisam associar a asma alérgica quando a gente fala de um paciente que se iniciou com asma, principalmente durante a infância, que já tem um histórico de alergias, e a tríade clássica, a marcha da asma, que a gente chama, é asma, rinite e eczema, certo? Esses três vocês não podem esquecer, porque eles caracterizam bastante um paciente que tem asma alérgica, certo? É um paciente que já tem, por exemplo, rinite, e aí ao longo do tempo ele desenvolveu uma dermatite, e depois ele entrou com um quadro de asma. Esse é um paciente bem clássico que você tem que lembrar que faz parte do fenótipo de asma alérgica, certo? Lembrando que eczema e dermatite atópica é a mesma coisa. Então, se na prova vocês identificarem esses três, vocês devem lembrar que seria asma alérgica, certo? Também nós temos a asma não alérgica, que seria uma asma que não tem esse histórico de alergias e normalmente é uma asma que não cede ao tratamento de broncodilatador e corticoide, certo? Um exemplo que o professor citou na aula, por exemplo, seria um paciente que usa, por exemplo, um vapor, um cigarro eletrônico, por muito tempo e lá para os 50 anos dele, ele entra em um quadro de asma. E aí a gente não vai conseguir controlar a asma desse paciente da mesma forma que a gente controla a asma clássica, que é a asma alérgica, né? Gente, só para frisar que a asma mais comum é justamente a asma alérgica. E esse paciente com 50 anos que vai entrar em um quadro de asma, o tratamento dele vai ser diferente, o reconhecimento de padrão clínico dele é outro, né? Então tá aí a importância. Outro tipo de fenótipo seria a asma de início tardio. Normalmente é uma mulher que não tem histórico alérgico e ela desenvolve quando já é mais velha, né? E nós também temos a asma com limitação persistente do fluxo aéreo, que é basicamente aquele paciente com remodelamento, aquele paciente que não vai ceder ao broncodilatador e ao corticoide, porque ele já está remodelado. Esse paciente, ele já está daquele jeitinho que eu mostrei para vocês bem aqui, ó. Certo? Assim. Então, é importante vocês saberem esses fenótipos e entenderem que eles vão ajudar a gente a identificar esses padrões clínicos com mais rapidez e vão ajudar a gente também a direcionar o tratamento inicial. E dentre esses fenótipos, o mais importante é o de asma alérgica, porque é o fenótipo mais comum, tá certo? E aí, quando a gente fala de genótipo, é justamente o que eu disse para vocês em relação a qual via meu corpo vai escolher para reagir àquele gatilho, né? E aí, como eu tinha explicado, a gente tem a via TH1 e a TH2.
E aí a gente divide de duas formas, que seria T2 alta, que é a TH2 alta, e a T2 baixa, que é a TH1, né? A T2 alta, como eu tinha explicado para vocês, é justamente a mais comum, que basicamente é uma inflamação do tipo 2, tá? Vocês precisam lembrar disso, que ela é a mais comum, a do tipo 2, em que a gente vai estar tendo a presença de eosinófilos, de IgE, de mastócitos, de óxido nítrico, que vai estar bem elevado. E é importante saber disso porque a TH2, ela responde bem ao tratamento mais comum, né, que é o tratamento com broncodilatador e corticoide inalatório. E também a gente vai conseguir fazer uma terapia biológica mais direcionada para aqueles pacientes que não se adequam bem ao tratamento só com corticoide e com broncodilatador. Já a asma do tipo T2, né, T2 baixa no caso, que é mediada por TH1, ela é menos comum, é uma inflamação que normalmente ela é mais resistente ao tratamento convencional de corticoide e broncodilatador, e ela normalmente envolve mais uma inflamação neutrofílica, certo? Ou outras vias imunológicas que não sejam as que eu falei na de T2 alta. E entender esse endótipo é importante porque é através dele que a gente vai direcionar a melhor terapia para esse paciente. E aí a gente pode falar agora sobre clínica e diagnóstico, certo? O diagnóstico da asma, ele está diretamente relacionado com os achados clínicos, né? E aí quais são os dois pilares do diagnóstico da asma? Basicamente, esse paciente, ele precisa ter duas coisas para ser diagnosticado com asma. A primeira delas é um sintoma respiratório típico e variável. Seja um sibilo, que também é chamado de chiado no peito, principalmente na pediatria, quando vocês chegarem no 5º semestre, vocês vão ver que, inclusive, é a doença crônica mais comum em crianças, tá? Então, vocês vão acabar vendo asma de novo lá na frente. Realmente é uma doença muito importante. E aí, é muito comum que a mãe chegue falando, por exemplo, meu filho tá com falta de ar, chiado no peito e uma dor no peito, sei lá. Então, dispneia, sibilo e dor torácica, né? Muito importante saber que esses sintomas respiratórios, eles são típicos. Além disso, nós também podemos ter tosse. Inclusive, o GINA de 2025 atualizou sobre isso, né? Sobre ter apenas tosse. Alguns pacientes que têm asma, eles cursam apenas com tosse, tá? Uma tosse crônica, claro, né? E é importante lembrar que esses sintomas, eles precisam ser variáveis no tempo e na intensidade. Lembrar também que é um paciente que normalmente piora durante a noite, né? Desses sintomas. E é um paciente que tem gatilhos, então, às vezes ele tá se exercitando e aí ele começa a sentir uma falta de ar, ou entra em contato com perfume e começa a sentir esses sibilos, ou ele tem uma infecção, enfim. E é importante que esses sintomas sejam variáveis no tempo, porque são sintomas que vão e voltam. Eles não são sintomas que ficam sempre presentes no paciente. Esse paciente, ele vai ter crises e em seguida ele vai melhorar, né? E também na intensidade. Por exemplo, hoje eu posso ter tido uma crise em que eu estava com uma falta de ar e ela foi pouca, mas na próxima vez eu posso ter falta de ar, de não conseguir respirar mesmo, e bem forte, né, bem significativa, junto com tosse, por exemplo. Então, ela tem que variar no tempo e na intensidade. Além disso, a gente também tem que ter um fluxo de ar expiratório, certo? Lembrem que é expiratório. E precisa ser variável
confirmado, certo? A gente pode conseguir esse fluxo de ar expiratório variável por várias vias. A principal dela e a que a gente mais frisa, principalmente no GINA, né, a nível de livros, de manual e tudo mais, é o exame da espirometria, certo? Para ser confirmado, a gente vai pedir uma espirometria com broncodilatador. Por quê? Porque esse paciente, ele vai fazer uma espirometria sem o broncodilatador primeiro e ele vai ver quanto que vai dar o VF1 dele, né? Que é a fração expiratória do primeiro segundo. E depois ele vai usar o broncodilatador e ele vai ver se houve uma melhora significativa desse VF1, né? E precisa ser maior ou igual a 12%. Na época em que eu estava tendo pneumo, caiu uma questão sobre isso e era importante saber o valor, né? Que é maior ou igual a 12% ou 200 ml, que eu não coloquei no slide, mas é importante saber. Outro exame que a gente pode fazer uso, além da espirometria, mas que é menos específico, né? Seria o peak flow, né? O pico de fluxo. Gente, assim, por exemplo, se eu fiz uma espirometria e essa espirometria deu normal, mas ainda assim eu tenho uma clínica bem característica, certo? Uma clínica bem clássica de asma, eu ainda assim vou tentar comprovar que esse paciente tem asma por meio de um fluxo de ar expiratório, né? E aí eu posso fazer o uso do peak flow, né? E eu vou observando ao longo dos dias se essa pessoa tem uma variação no fluxo expiratório de ar. E também vou observar se esse paciente responde aos corticoides inalatórios, né? Se ele tem uma melhora dos sintomas, que isso seria também um indicativo de asma. Mas lembrando que o exame, assim, digamos, padrão ouro, seria a espirometria juntamente com a clínica, né? Lembrando que a clínica, gente, ela é soberana, tá certo? E uma coisa que o professor frisou muito durante a aula e que eu tenho quase certeza que vai cair, não só para a vida, ou não só para a prova, mas também para a vida, seria vocês lembrarem que a espirometria normal não vai descartar que o paciente não vai descartar a possibilidade desse paciente ter asma, certo? Então, sim, esse paciente pode chegar com uma clínica que super pareça a asma. Ele faz a espirometria pode vir normal e ainda assim ser asma, tá certo? A gente ainda assim iniciaria o tratamento clássico, né, com corticoide inalatório sistêmico e com broncodilatador, tá certo? Tentaríamos fazer para adicionar, né, para tentar fechar esse diagnóstico, outros métodos alternativos, como por exemplo o peak flow. Mas ainda assim, se eu tenho uma clínica sugestiva, independente dos exames complementares, nós iríamos tratar esse paciente, tá certo? E como é que funciona o tratamento da asma? Gente, de maneira bem direcionada, o professor, eu percebi que ele não se prendeu muito aos mínimos detalhes do tratamento, porque vocês tiveram uma aula com o Dr. Manuel Cláudio, em que com certeza ele explicou muito, muito bem, e que aquela aula, gente, é pra vida, tipo assim, de verdade, quando vocês forem estudar pra prova prática, essa é uma das aulas mais relevantes, sabe? Não pulem ela. Mas, para essa prova e tudo mais, o que o professor quis é que vocês tivessem uma dimensão geral de como tratar a asma, né? E aí é bom frisar que a gente tem um tratamento tanto farmacológico quanto não farmacológico, né? Que eu coloquei para vocês, que é MEV, mudança de estilo de vida. E ele queria muito que vocês lembrassem do não farmacológico, né? Que seria justamente explicar para o paciente, né? De ele evitar esses gatilhos. Então, ele tem alergia à poeira, tentar manter o ambiente limpo, tentar manter o ar-condicionado ou os ventiladores sempre limpos. Ele tem alergia a pelo de gato, tentar não ter animais, então, dentro de casa, ou evitar que o gato fique, por exemplo, em cima da cama, da coberta em que ele vai dormir. São alguns exemplos básicos que, inclusive, vocês vão acabar orientando na prática clínica também, durante as vivências, certo?
Recentemente eu tive uma vivência de otorrino e a paciente, ela era asmática. E ela, justamente isso, a gente teve que dar essas orientações, além de explicar o tratamento farmacológico, é claro, né? Então, é importante que vocês saibam explicar para o paciente como evitar esses gatilhos, como também explicar como se usa a bombinha, né, que é o salbutamol, que é justamente o broncodilatador, e tudo mais. Bom, como que vai funcionar de forma bem geral, assim, o tratamento da asma? Gente, basicamente, a gente vai fazer o uso sempre, assim, em todas as situações, o paciente precisa usar o corticoide inalatório sistêmico, tá? Essa siglazinha ICS significa isso, corticoide inalatório sistêmico. Os exemplos mais clássicos que a gente tem é budesonida, beclometasona, certo? E sempre tem que ter o corticoide inalatório. Se a questão colocar lá só um SABA, só tem que ter broncodilatador, só tem que ter o salbutamol, gente, tá errado, tá? Antigamente a gente tratava realmente só com salbutamol, mas a gente viu, né, ao longo dos estudos, a importância de usar o broncodilatador para sair das crises e o corticoide inalatório sistêmico para um tratamento a longo prazo, né? Realmente, de fato. E então é importante que todos os dias esse paciente use o ICS e de resgate, que a gente chama, que é para as situações em que ele está numa crise, ele use o SABA, que é o salbutamol. É só lembrar, gente, que S é de short, né? Mas também vocês podem lembrar que salbutamol começa com S e SABA também começa com S, né? Então, a gente pode usar um SABA de resgate, né, que é o salbutamol, também chamado de broncodilatador. Ou a gente pode usar o formoterol com corticoide. O formoterol com corticoide, ele é muito bom, porque ele é o único que pode ser usado tanto para crise quanto para o controle diário, certo? Só alterando as doses. Mas, basicamente, essa pessoa que usa o formoterol com corticoide, ela pode usar tanto durante o dia a dia, quanto no momento em que ela tá na crise, tá certo? De maneira geral, para esse paciente, a gente vai dar um corticoide inalatório e também vamos dar um formoterol, tá certo? Que é um LABA, para escalonar. Além disso, a gente pode associar outros tratamentos, antileucotrienos, imunobiológicos, e tem que fazer um monitoramento constante, tá certo? O que vocês não podem esquecer é a importância do corticoide inalatório sistêmico. Lembrando que é inalatório, tá? Algumas questões, elas falam corticoide oral, corticoide venoso. E não, tá, gente? É corticoide inalatório, tá bom? E aí, bora treinar, pessoal? Bom, eu coloquei aqui algumas questõezinhas, mas como o professor de vocês é novo, eu acredito que ele tenha entrado a partir da T36. As questões que eu coloquei são de professores anteriores, né? Então, seria mais interessante vocês treinarem com as questões da T36, tá certo? Que eu não tive acesso. Mas vamos treinar aqui. Paciente de 35 anos está com queixa de dispneia e chiadeira torácica. Gente, essa chiadeira torácica a gente chama de sibilos, tá certo? Ao exame físico estava eupneico com sibilos expiratórios difusos à ausculta pulmonar. Que exame você solicitaria para elucidação diagnóstica? Agora vocês podem pausar o vídeo, tá certo? E tentarem responder. Gente, o gabarito dessa questão é o item C, como eu tinha dito para vocês, que é a espirometria com broncodilatador. O professor frisou, inclusive, na aula dele também, a importância de vocês não falarem só espirometria, né? Mas solicitarem que é com broncodilatador. Porque, assim, espirometria eu tenho para todas as doenças da pneumo, né? Eu posso fazer. Mas para diagnósticos de asma, a gente precisa fazer na solicitação médica que seja com broncodilatador, tá certo?
Por que não os itens A e B, né? Tomografia e radiografia. Gente, nos exames de imagem, a asma tende a ser normal, tá certo? Não tem uma alteração, assim, muito característica. O máximo que a gente pode conseguir é, durante uma crise de asma, aparecer ali no raio-x um pulmão hiperinsuflado, né? Porque esse ar, ele vai ter dificuldade de sair desse pulmão desse paciente. Porque, assim, quando a gente... Vamos lá, por que o sibilo, ele é expiratório, né? Quando a gente inspira, a gente tem a ajuda de vários músculos, né? A gente tem a ajuda do diafragma, a gente tem a ajuda dos músculos intercostais, que vão fazer uma pressão negativa e vai fazer com que esse ar entre com mais facilidade, mesmo que esse brônquio esteja com calibre diminuído. Porém, gente, para sair esse ar é um pouco mais difícil, porque na saída eu já não vou ter a ajuda desses músculos, como na inspiração. E além disso, quando a gente expira, os brônquios eles tendem a já diminuir o calibre e tentar colabar para botar esse ar para fora. Sendo que como esse músculo já está enrijecido, já está mais fechado, a gente tem a dificuldade, tá certo? E, enfim, voltando para os itens A e B, o que a gente poderia perceber no máximo é, enquanto o paciente está em crise, a gente poderia perceber talvez um pulmão hiperinsuflado, que é justamente esse ar com dificuldade de sair desse pulmão, tá certo? Mas não é muito característico a gente ter algum achado de imagem na asma. A gente poderia até solicitar, mas seria mais a fim de ter um diagnóstico diferencial com outras doenças, tá certo? Mais uma questãozinha para vocês, aí vocês podem pausar novamente. E eu vou ler, tá? Um paciente está com queixa de dispneia há alguns meses, com episódios de despertar noturno pelo sintoma. Referia ainda sibilância torácica. Ao exame físico, estava eupneico e com ausculta pulmonar normal. Trazia consigo uma espirometria que era normal. Qual a conduta mais adequada? Pronto, gente, eu vou mostrar o gabarito para vocês. E o gabarito seria solicitar uma curva de pico expiratório, tá certo? Como eu falei para vocês, depois que a expiro vier normal, a gente tende a querer buscar outros métodos, né? Como, por exemplo, uma curva de pico de fluxo expiratório. E eu até poderia repetir uma espirometria, mas seria mais lá para frente, daqui a alguns meses, tá? Mas, a priori, a nossa conduta seria tentar buscar outros meios, e um desses meios seria justamente a curva de pico do peak flow, né? E é isso, pessoal. Coloquei essa frase que eu sempre uso, gosto bastante dela e acho que ela tem um significado muito grande pra mim. E é isso, gente. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, podem mandar no Instagram da NEC, tá certo? É clinicamédica.nec, o Instagram do nosso núcleo, tá certo? E é isso, contem conosco. Muito obrigada.